sou a Prof. Rô e na aula de filosofia de hoje nós vamos trabalhar sobre empresa familiar. Lembrando que nós estamos buscando ministrar as atividades da melhor maneira possível. Então, vamos para a nossa aula. Antes de nós iniciarmos o capítulo 3, eu quero que vocês realizem a atividade da página 27, que é a conclusão sobre o capítulo anterior, tá? Vocês vão escrever aqui o que é preciso para alcançar o sucesso e a felicidade que todo mundo busca. De acordo com o que nós aprendemos na unidade 2, no capítulo 2, aí vocês escrevam aqui. É uma palavra em cada risquinho, tá? Então, no capítulo 3, nós vamos falar sobre processos de trabalho em família. Ou seja, nós vamos falar sobre empresas familiares. Aqui nessa imagem, nós temos o quê? O que essa imagem ela quer dizer? Nós temos aqui duas mãos. Eles estão fazendo o que aqui? Será que são duas mãos da mesma pessoa, de pessoas diferentes? Será que são da mesma família? Eles estão trabalhando em conjunto ou estão trabalhando sozinhos? O que eles estão fazendo? Vocês já ouviram falar em empresa familiar? O que é uma empresa familiar? A empresa familiar, ela é considerada familiar quando ela tem o controle e a gestão das pessoas da mesma família. Ou seja, quando numa mesma empresa, várias pessoas da mesma família trabalham juntos. Aí existem as empresas familiares que só trabalham pessoas da família e existem empresas familiares que têm alguns funcionários que não são da família, tá? Mas geralmente as empresas familiares são empresas que trabalham pessoas da mesma família. Geralmente essas empresas familiares, o cargo ele é passado de geração em geração, então do pai para o filho, né? Ali os pais falecem e acabam passando a empresa para o filho, né? Falecem ou desistem, né, de administrar a empresa, eles passam para o seu filho. Aqui nós temos na próxima página o diálogo entre duas pessoas, entre a Ana e a Beth. Uma delas defende a empresa familiar e a outra não. A outra é contra a empresa familiar. Olha só o que a Beth diz para Ana. Não, Ana, não adianta você tentar me convencer. Não vou contratar ninguém da minha família. Sei que está difícil achar mão de obra especializada. Sei que uma parcela da empresa pertence a eles, mas foi apenas um empréstimo. E além do mais, acredito que trabalhar com pessoas da família vai afetar o bom rendimento do dia a dia. Alguns parentes podem dar mau exemplo aos funcionários, chegando atrasados, trabalhando pouco e vão acabar abusando do poder. Então a Beth, ela é contra a empresa familiar. Já a Ana, ela defende a empresa familiar. Beth, eu não concordo com você. Com uma administração eficiente, todas essas dificuldades podem ser superadas. Basta você ficar atenta a alguns detalhes como estipular regras claras, valorizar todos os funcionários pelo seu mérito. Isso ajuda até seus parentes a buscar aperfeiçoamento e se esforçar mais. Nem pensar em misturar trabalho com lazer. Quando estiver em casa, evite falar de negócios e, claro, seja franca. Se o seu parente não tem competência, o melhor é arrumar outro funcionário. Então, para Ana, ela é a favor das empresas familiares. Então, aqui nós podemos observar que existem pontos positivos e pontos negativos dentro de uma empresa familiar.
Vamos observar quais são eles? Quais são os pontos positivos? Então, num ponto positivo, nós temos poder tomar decisões das empresas em encontros familiares, isso é um ponto positivo, mas ele também pode ser negativo, porque daí, em vez de você ter lazer, você só vai estar lidando com a empresa, né? Com os negócios. Tendem a criar mais valores do que as que não são familiares. Então, quando você tem uma empresa familiar, geralmente essas empresas, elas têm os valores e as atitudes mais emocionais, mais à flor da pele do que as outras empresas. Pelo fato de ser o ganha-pão, equipe determinada e dedicada. Então, por ser uma empresa familiar e o ganha-pão, né, a empresa que gera o lucro para a família, pode ter funcionários, os parentes, eles acabam trabalhando em conjunto, né, acabam se dedicando mais. Nós podemos ter uma equipe unida e esforçada, a dar o melhor para obter maiores resultados. Nós temos confiança entre os colaboradores, porque geralmente nós confiamos na nossa família. E nós temos um desenvolvimento em conjunto e um foco em crescimento mútuo, né? Porque como é a minha empresa, a empresa familiar, as pessoas elas tendem a trabalhar pelo mesmo objetivo. Mas nós também podemos ter os pontos negativos. Dificuldade para separar dentro da empresa a parte emocional, ou seja, quando você trabalha com as pessoas, ninguém é perfeito. Então, muitas vezes você vai precisar chamar atenção e por ser o seu parente, você acaba ficando constrangido em chamar atenção e acaba misturando o parentesco com a profissão. Então, você acaba não tendo a mesma liberdade se fosse um outro funcionário sem ser parente, né? Aí tem ali também exigências de dedicação exclusiva dos familiares. Às vezes pode ter familiares que acabam abusando do poder, como eu sou dono da empresa, ou como eu sou parente, eu posso chegar atrasado, não preciso chegar na hora, e isso acaba atrapalhando, né? Porque daí, se tem funcionários que não são parentes, eles acabam olhando e pode cair mal, né? Acaba influenciando a outros funcionários a trabalharem mal também. Então, nós temos os dois lados da moeda, o lado positivo e o lado negativo de uma empresa familiar, certo? Então, agora, vocês vão realizar a atividade da página 29, onde vocês vão anotar aqui as suas conclusões. O que vocês acham sobre os pontos positivos e os pontos negativos? Quais vocês são a favor? Ou, né, vocês acham que realmente os pontos positivos de uma empresa familiar são mais relevantes ou os pontos negativos? O que vocês acham? E aqui embaixo tá dizendo para você, tá perguntando assim, você se sente como uma equipe em sua casa? Ou seja, vocês participam das tarefas, vocês trabalham em equipe, de que forma? Como seria se de repente sua família resolvesse trabalhar toda junta num projeto, montar um negócio? Certo? Então vocês vão responder essa questão também. E vão fazer a leitura da página 30, que fala sobre o que a prof acabou de explicar, né? Sobre a empresa familiar. E tem aqui algumas características de como fazer isso dar certo. Ok? Lembrando também para que vocês têm que realizar a atividade na página 27, que é a conclusão do capítulo anterior. Ok? Então, bons estudos, beijos e até segunda-feira na nossa videoaula de correção.